Bom dia, graça e paz. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé e os irmãos que estão lá fora para entrar. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Filipenses 4. Filipenses 4, no versículo 4. Amém? Quem já achou diz amém. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Muito obrigado, Jesus, por nossas vidas, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor Jesus. Jesus, nessa manhã queremos te pedir perdão, Pai. Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Sabe, purifica o nosso coração aqui nessa manhã, Pai. Lava a nossa alma, lava os nossos pensamentos, Pai. Queremos nos derramar aqui no teu altar, aqui, Pai, nessa manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui neste lugar, sabe, Senhor? Traz paz, quebra toda tristeza, Senhor. Também tanto aqui na igreja como as pessoas que estão assistindo agora, Pai, no nome de Jesus. Dizemos que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Sabe, vem com a tua paz, Pai. Traz paz aos corações, assim como nós falamos, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Queremos depositar, queremos nos render completamente hoje aos teus pés, Jesus. É o que nós pedimos nessa manhã, Pai. Nós queremos te adorar aqui nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus.
sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abriu mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe. Feche seus olhos agora. Coloque seu coração agora diante do Senhor. Não sei como é que você entrou aqui.
beber. Aquele que vem a mim nunca mais será fome, aquele que vem a mim nunca mais será sede. Sabe, Jesus é tudo que nós precisamos, gente. Tudo que nós precisamos é Jesus, tá? Por isso que ele fala, eu sou o pão. Porque tudo que nós precisamos nós encontramos nele. Amém? Glória a Deus, nós somos de palmas para Jesus. Amém. Com sua Bíblia, continua lá em Filipenses 4. Vamos passar para o momento da fé. Em nome de Jesus. Queria compartilhar essa mesma palavra com vocês sobre a alegria. Quantos aqui são alegres no Senhor? Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, repitam assim, ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra em Salmos também fala, Davi, ele falando assim, que aqueles que te conhecem confiam no Senhor. Aqueles que conhecem confiam no Senhor. Não me lembro a referência agora. Se não me engano é Salmos 26. Mas aqui fala sobre alegria, gente, sabe? Não andem ansiosos por coisa alguma. E eu lendo essa palavra me trouxe muita confiança, porque nós somos muitos assim, né, gente? A gente, nossa, confio no Senhor. Oh, minha vida pertence. Aí vem o primeiro problema, Senhor. Já desestabiliza tudo. Mas, cara, a palavra que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas com tudo, com ações de graça, súplicas, com alegria, sabe? Apresentem seus pedidos, apresentem a oferta do Senhor com alegria, com essa paz. E aqui fala no versículo 7, a paz de Deus que excede o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que bênção. Glória a Deus. Então você que trouxe seu dízimo e sua oferta, coloque agora diante do Senhor. Eu queria pedir que você ficasse de pé para a gente orar. Você que não trouxe, coloque o seu coração. Sabe? É um tempo em que
precisamos não abrir mão dos princípios da palavra de Deus, gente. Então, queria que você fechasse seus olhos, queria orar por você, pelas ofertas, no nome de Jesus. Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, porque até que o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Cremos que nada é à toa, Pai. Até hoje, Pai, sabe? Creio que foi o Teu Espírito Santo que nos conduziu até esse culto. E creio, Pai, que é o Teu Espírito que conduz a igreja do Senhor, Pai. E eu oro, Pai, colocando no nome de Jesus as nossas vidas, todas as nossas necessidades. Queremos declarar aqui nessa manhã que nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos que Tu és o Deus, Pai, sobre todas as coisas, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, de emprego para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, Pai. Sabe, eu oro por cada oferta que vai ser depositada aqui, Pai, por cada dízimo, Pai, sabe, que haja alegria no coração, nos dê um entendimento, Pai, sabe, do que significa você ofertar, sabe, é mais do que um valor, mas o nosso coração rendido ao Senhor Jesus, sabe, abençoe ali no Uruguai, Pai, as missões, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, sabe, queremos, ó Pai, que o Senhor não deixe faltar nada, ó Pai, eu peço que o Senhor continue, sabe, fazendo essa obra maravilhosa, ó Pai, ali no Uruguai, em Esmeraldas, ó Pai, assim como nós presenciamos ontem o batismo, Pai, do pessoal em Esmeraldas, com grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. Nós queremos Te agradecer e queremos Te agradecer, sabe, queremos Te agradecer aqui nesta manhã, Pai. Colocando, Pai, os nossos corações diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer em nome de Jesus. Para Jesus. Bom dia, graça e paz, pode se assentar, amém? Glória a Deus. Só dar um recado aqui. Nós estamos ainda, com protocolo de segurança do governo do estado, onde é recomendado, o distanciamento, é recomendado não se tocar, Tem o álcool em gel ali na entrada, nos banheiros aí tem sabonete líquido, toalha de papel.
Mas e é um decreto que a gente tem que seguir da prefeitura e do governo. E nós precisamos orar para esse negócio acabar logo, né? Para a gente ter mais liberdade. A gente vê a igreja, né? A igreja de Cristo, ela acaba sofrendo uma consequência muito grande. Todos os lugares que você vai aí está aglomerado, né? Todos os lugares que você vê na televisão, cheio de pessoas. E nós temos que orar, cara. A casa de Deus é que tem que estar cheia. A casa de Deus tem que estar cheia. As pessoas, né, querendo mais, né, ter aquela sede do Senhor. Então vamos orar para que Deus ele possa remover, né, retirar essa praga de sobre a população, de sobre o mundo. E que nós possamos entender, né, esse sinal de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu queria orar, antes de a gente entrar na palavra, orar pelas nossas vidas, orar pela igreja, orar por essa situação que nós temos vivido, né? Eu creio que o Senhor, Ele vai tirar, já está tirando isso, e nós vamos poder retomar a nossa vida normal, a nossa vida, né, como nós fazíamos antes dessa pandemia. Eu creio que muita coisa, né, não vai mudar, né? Algumas coisas vão ficar aí, né? Mas eu pedi a Deus para que Ele dê essa oportunidade novamente, para que nós possamos retomar nossa vida aí normal. Amém? Você mesmo assistindo pelo Facebook, né? Fecha seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, em nome de Jesus. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por este domingo de sol, um domingo quente aqui, Deus, e Deus, que bom podemos acordar, podemos contemplar um dia tão maravilhoso como esse. E Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Deus, as nossas vidas. Oramos por nós, Deus. Precisamos, Senhor Deus, nos fortalecer na oração, nos fortalecer na fé com o Senhor, nos fortalecer, Deus, no nosso dia a dia com o Senhor. E Deus, eu peço a Ti, Deus, que nesta manhã nós possamos sair daqui, Deus, alimentados, possamos sair daqui, Deus, mais fortes, Deus, espiritualmente, do que nós entramos aqui. Deus, nós oramos, Senhor Deus, pelos nossos líderes de células dessa igreja, oramos pelos anfitriões dessa igreja, oramos por essa igreja, a Pão da Vida aqui de Contagem, a Pão da Vida ali de Esmeraldas, a Pão de Vida ali, Deus, no Uruguai, em Rivera. Oramos ali, Deus, por Santana do Livramento, oramos por Tranqueiras, oramos ali pelos irmãos que estão ali no Caribe, Deus, em Punta Cana. Oramos, Deus, pela igreja do Senhor no Brasil, pedindo, Deus, que o Senhor possa nos dar a oportunidade, Deus, de vivermos o que nós estávamos vivendo. Temos, Deus, a liberdade, Senhor Deus, de nos expressar, a liberdade, Deus, de poder, Senhor Deus, abraçar o irmão, a liberdade, Deus, de poder, Senhor Deus, estarmos mais próximos uns dos outros. Pai, nós colocamos diante de Ti, Deus, o povo brasileiro, essa nação, Deus, essa nação que sofre, Deus. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem olhado, o Senhor tem deixado, Senhor Deus, o olhar do Senhor sobre nós. O Senhor não nos abandonou, Deus. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos de pé, é por isso que estamos fortes, Deus. E nós pedimos ao Senhor, continua cuidando, Deus. Continua cuidando de nós. Continua, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, a nossa fé. Deus, eu quero lembrar aqui, Deus, de pessoas que estão enfermas, pessoas que Deus, que contraíram, Deus, esse Covid, Deus, esse vírus. Nós oramos por essas pessoas que estão hospitalizadas, pedindo ao Senhor, Deus, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Oramos, Deus, pelas famílias daqueles, Deus, que foram levados, Deus, que foram retirados, Deus, deste mundo, Deus. Nós oramos pelas famílias também, pedindo ao Senhor o consolo do Espírito Santo, que o Senhor possa trazer tranquilidade, trazer paz, Deus, sobre a vida, Senhor Deus, desses familiares. Oramos, Deus, por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, Deus, recepcionistas de hospitais ali, Deus, que tem recebido os pacientes, Deus, com essa enfermidade. Nós oramos pedindo ao Senhor o Teu cuidado sobre eles também, a Tua compaixão, a Tua misericórdia. Deus, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa, Deus, blindá-los, Senhor Deus, nesse momento, Pai, para que eles possam, Deus, cuidar daqueles que estão tão necessitados.
Deus, nós colocamos diante de Ti, Deus, pessoas que têm outras enfermidades, pessoas que têm sofrido, Deus, pessoas que têm, Deus, tido momentos, Senhor Deus, desconfortáveis, Pai. Eu peço ao Senhor nesta manhã, lembrando, Senhor Deus, ali da nossa irmã Fernanda, Deus, que está de resguardo ali com o Oliver, que o Senhor possa, Deus, cuidar da Fernanda ali, Deus, que o Senhor possa restabelecê-la totalmente. Lembro, Senhor Deus, do nosso irmão ali, Alexandre, que mora ali no bairro Amazonas. Nós oramos pela vida dele, pela família dele. Eu sei, Deus, que o Senhor já está agindo, o Senhor já está fazendo, Pai. E colocamos diante de Ti, Deus, aqueles que estão necessitados, Deus, nesta manhã de domingo, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, que o Senhor possa ser o condutor da palavra desta manhã, que o Senhor possa ser aquele que vai trazer até nós, Deus, a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, em 2 Reis, capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18. Quero contar a história de um rei aqui. Talvez você já tenha escutado, você já tenha ouvido pregações, né? Mas eu queria trazer à nossa memória sobre um rei que a Bíblia diz que foi um dos reis que foi exemplar ali. Foi um dos reis que procurou fazer o que era correto. É interessante porque nós andamos com Deus, nós dizemos que nós somos de Deus, nós procuramos buscar a Deus sempre, principalmente, né, quando as dificuldades vêm. E muitas vezes nós temos momentos tranquilos, mas isso não quer dizer que você não venha a ter momentos de dificuldade. Ah, mas como assim? Mas eu sirvo a Deus, eu ando com Deus. Mas isso não quer dizer que você não venha passar por problemas difíceis um dia, né? Isso acontece, isso é até para testar realmente a nossa fé, se realmente você está firme naquilo que você diz, né? Quando você fala que Deus é o Deus da sua vida. Então muitas vezes a gente é colocado à prova, muitas vezes a gente é necessário, né, realmente saber se aquilo que você fala, se aquilo que você prega, se aquilo que você ministra é aquilo que realmente você tem vivido. E aqui conta a história do rei Ezequias, 2 Reis capítulo 18. Eu vou ler, né, algumas partes aqui, porque se a gente for ler essa parte toda, ela é muito grande, então vocês vão me acompanhando aí. Versículo 1: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Presta atenção: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Então é um rei, começou a reinar com 25 anos, jovem ainda, né? Ele era filho de um rei chamado Acás, um rei que tinha feito tudo que era de ruim, tudo de mal, né? Mas esse jovem ainda, quando ele assume ali o trono, a palavra de Deus diz que ele fez totalmente diferente do que o pai dele fez. Ele fez tudo que era reto diante de Deus. Ele acabou com os cultos a outros deuses. O povo ali em Judá ainda, né, estavam cultuando uma serpente de bronze que tinha sido feita lá por Moisés. E eles cultuavam aquilo ainda. E Ezequias, ele veio para poder acabar com aquilo. Somente Deus era o Senhor da vida dele. E aqui diz que não houve outro rei semelhante a ele.
nem entre os que foram antes, nem depois dele, porque ele se apegou ao Senhor. Então, se a gente for analisar, era um homem que o coração dele estava voltado para Deus. Tudo que ele fazia era para Deus. E ele tirou tudo que era ruim ali. Ele tirou tudo aquilo que estava fazendo concorrência com Deus em Judá. Naquela época, o reino de Israel era dividido no reino do norte e do sul. Então existiam os reis de Jerusalém e existiam os reis de Judá. E Ezequias, a palavra diz que ele lança fora todas essas coisas. Lança tudo fora. E começa a fazer aquilo que era agradável a Deus. Então, por que eu falei com vocês no início, né? Que muitas vezes a gente está junto, a gente está agarrado com Deus, a gente procura fazer o que Deus tem mandado fazer, a gente procura andar direito, e às vezes vem coisas, né, que nos tiram daquilo, nos colocam em situações difíceis. A Bíblia diz que Ezequias, ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele restabeleceu as coisas ali que eram para fazer, que não eram feitas mais, né? Então, qual que é a consequência, meu irmão, quando você se afasta de Deus? Né, o povo de Judá ali, eles tinham ainda as suas manias, tinham ainda os seus cultos. E quando isso acontece, você está se afastando de Deus, consequentemente, as coisas não vão andar do jeito que você gostaria que andasse. Então, Ezequias, qual que foi o pensamento dele? Eu vou restabelecer novamente uma aliança com Deus, né? Então eu vejo que Deus, ele quer restabelecer uma nova aliança conosco. Segue comigo aí no verso 13. Olha só, Ezequias fazendo as coisas direito, Ezequias restabelecendo o culto, fazendo bonitinho ali, seguindo a Deus, mas as coisas começam a não andar direito como deveriam estar andando. Versículo 13 aí, no capítulo 18. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senecaribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo que me puseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Para aqui um minutinho. Esse rei da Síria, Senecaribe, ele se levanta, ele invade todo o território de Judá, ele toma quase todas as cidades de Judá, só não toma uma, mas as cidades eram fortificadas, ele consegue tomar tudo, né? Ezequias, quando fica sabendo que ele está vindo em direção a ele, Ezequias, né, fala com ele assim: errei, retira-te de mim, tudo que me impuser suportarei. Por quê? Se você pegar antes, Ezequias, né, nos capítulos anteriores, Ezequias e mais outros reis tinham se levantado contra esse rei da Síria também, porque a Síria vinha dominando aquela região, e eles se levantaram, né, tipo assim, né, uma força contra esses exércitos. Mas mesmo assim, esse exército da Síria era muito poderoso, era muito grande, ele foi derrotando reis por reis, então ficou faltando só Ezequias. É aquele negócio, meu irmão, afrontar o inimigo, né? Eu vendo pessoas, né, que gostam de afrontar o inimigo, pessoas que gostam de afrontar, de mexer com aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem noção. Isso é muito perigoso, principalmente no reino espiritual. Você querer mexer com algo que você não tem domínio, com algo que você não conhece, e principalmente com algo que você não está preparado para enfrentar, né? Então tem pessoas que gostam. Você vai ver lá no livro de Atos, quando Paulo, né, ele já está na sua peregrinação, Paulo está andando ali, ministrando, fazendo as suas viagens missionárias. Tem uma passagem onde Paulo, ele chega numa cidade, né, e Paulo, né, fazendo grandes milagres ali, pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, e juntam uma família lá, o pai e os filhos, e viram aquele negócio interessante, né? Ele falou assim: olha, é um modo da gente, né, ganhar financeiramente, vamos fazer isso também. E a Bíblia narra que eles foram expulsar um demônio, né? Uma pessoa estava endemoniada, eles entraram na casa e a Bíblia relata que eles tomaram a surra. O pai e os filhos tomaram a surra lá do endemoniado. Por quê? Você não está preparado, cara, para mexer com isso. Então não se atreva a mexer com o inimigo.
E aqui Ezequias, ele teve um momento que ele se envolveu, ele tentou barrar esse inimigo e não conseguiu. E agora o que acontece? O rei da Síria vem sobre a cidade de Judá ali, vem sobre o reino de Judá. E Ezequias, ele faz uma coisa, meu irmão, a gente não negocia com o inimigo. Você não negocia com o inimigo. Ezequias fez uma coisa aqui, ó, né? Errei, retira-te de mim, tudo que me impuser suportarei. Ou seja, tudo que você me pedir eu vou fazer por você. Meu irmão, nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus. Você que está em casa é filho de Deus. Então você não tem que fazer negociata com o inimigo. Você não tem que se submeter ao inimigo. Nós temos que nos submeter a quem? A Deus. A Deus. E aqui Ezequias fala assim: não, tudo que você me pedir eu vou fazer. Já deu um sinal de fraqueza. Você que é crente, meu irmão, você que realmente conhece o Deus que você vive, né? Esse Deus que você anda com ele anda com você, não negocie com seus inimigos, não negocie. Aqui diz que ele pegou 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. Muito dinheiro, gente. Era muita coisa. Algumas versões da Bíblia eu estava vendo ontem, diz que 1 tonelada de prata. 1 tonelada de prata que ele deu para o rei. E também foi 1 tonelada de prata e 30 talentos de ouro, que eu já nem sei o peso disso. E Ezequias pegou e deu isso para o rei da Síria, tipo assim: olha, eu vou te dar, aí você deixa eu embora, não mexe comigo não. Lembra quando você estava na escola, né? Mais os meninos, né? As meninas não são muito de brigar, não, mas os meninos são mais de brigar, né? Arrumava confusão na escola, e geralmente, né, cara, a gente gostava de arrumar confusão com o cara que batia em todo mundo, né? Era o cara que tinha a turminha maior lá, e geralmente, né, a gente gosta do perigo, né? A gente provoca justamente aquele que você sabe que é ruim para você, mas você vai lá e provoca, né? Parece que está no sangue. E depois, né, que o cara fala que vai te pegar, você quer negociar com o cara, não pega, não bate, não, eu te pago um salgado ali na cantina, eu compro uma coxinha para você, te pago um refrigerante, para ver se o cara deixa você ir embora. Ezequias quis fazer isso, ele tentou fazer isso. E o que acontece? O rei da Síria, ele recebe essas coisas, recebe tudo e fala com ele assim: é que vou ficar com tudo, mas vou invadir esse lugar aí. Imagina o desespero, meu irmão. É por isso que você não pode negociar. Ou você fica firme ali na sua posição, ou então, meu irmão, você nem entra na discussão, você nem começa a confusão. Não queira negociar com ele. E diz aqui no verso 15: deu-lhe Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor. Olha só. O que Ezequias foi? Tirou da casa do Senhor. A mesma coisa aqui, ó. O prédio aqui fosse todo de ouro, né? Objetos de prata, de ouro. E você pegasse e levasse para dar como, né? Como um resgate ali, para você não ter perigo, né? Para você não ser atacado. E aqui diz, no verso 16: foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor, das ombreiras, o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias. Então não adiantou nada. Você negociou com o inimigo, cara. O inimigo te roubou. É assim que Satanás faz com a gente. É assim que o diabo faz com a gente. Muitas vezes você se afasta de Deus e vai fazer negócio com o diabo. Você vai fazer negócio com aquele que vai te roubar. Ele vai mentir para você que ele vai fazer algo para você, e você vai dar algo para ele, você vai dar a sua vida para ele. Ele não vai fazer aquilo que ele prometeu e ele vai roubar a sua vida. Ele vai tomar aquilo que é precioso de você. Então presta atenção. Presta atenção. A gente tem visto e ouvido muito, né? Esse tempo da pandemia mesmo aí, já são 6 meses, né? As pessoas, né? É uma coisa maligna, cara. As igrejas podem ter no máximo 30, 40 pessoas, né? Não pode ter mais, não pode aglomerar, mas dentro do metrô, dentro do ônibus, está lotado. Está lotado, dentro de shopping center, praia. Quem viu o noticiário esses dias aí, as praias lotadas, mas na igreja não pode. A igreja não pode, sabe? Você não pode ir lá cultuar o seu Deus, você não pode estar. E muitas pessoas, infelizmente, foram nessa
né? Lógico, respeitando o que o governo tem dito, né? As normas de segurança, mas muita gente, cara, se afastou da igreja. Muita gente acabou se afastando de Deus. Ah, não, mas eu oro em casa, mas eu estou em casa, eu estou ligado com Deus, mas não é a mesma coisa. A palavra diz que você tem que estar em comunhão, e em comunhão tem que estar junto. Não tem comunhão. Ah, fulano está lá no Uruguai, eu estou aqui. Você tem uma comunhão de amizade, mas comunhão mesmo tem que estar junto, perto, próximo. Um entendendo o outro direitinho ali, um ajudando o outro. Então, essa pandemia, o que ela fez? Ela fez com que as pessoas deixassem de ir para a igreja, deixassem de buscar a Deus, deixassem de fazer a comunhão. E o diabo, cara, o nosso inimigo, ele deitou e rolou em cima disso. Um monte de gente saiu de igreja, voltou aos cultos presenciais, muita gente não faz muita questão, não quer vir, né? A desculpa é sempre o Covid. Então, cara, é isso que o inimigo faz. Ele te oferece, ele te dá coisa, mas ele te rouba o principal. O principal na nossa vida é Deus. Aqui Ezequias, ele faz um monte de concessão ao seu inimigo, achando que o inimigo ia aliviar a barra dele. Só que o inimigo fez o contrário, roubou dele e falou: eu vou lá, e posicionou o exército de frente à cidade. A palavra diz que eram 180 mil soldados de frente à cidade. Rabsaque lhes disse: dizei Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas, né, em que você está? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vão palavras, em que, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Esse bordão da cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a transpassará. Ou seja, Ezequias, ele tinha feito uma aliança com o Egito, lá atrás, quando eles se levantaram contra o rei da Síria. A Síria já tinha esmagado o Egito, já tinha esmagado outros povos. E esse Rabsaque era um emissário, ele era como eu vou dizer, ele era um diplomata desse rei. E ele falou assim: ô Ezequias, não adianta você querer nada, não adianta você fazer nada, não adianta você pedir ajuda para ninguém, cara. O seu destino está traçado, já era. E tem uma parte aqui que o próprio rei da Síria manda uma carta dizendo assim para Ezequias: olha, os outros reinados que eu dominei, que eu conquistei, os deuses deles não puderam me barrar. E você acha que o seu Deus vai me parar? Olha só. O rei da Síria faz um desafio para Ezequias. Fala assim: você acha que o seu rei vai me parar? Vai me impedir de avançar? Aí, meu irmão, aí a história muda, né? Aí a história muda. Quando você está mexendo ali com o homem, né? Está tete a tete ali, as agressões verbais acontecem, é uma coisa. Agora, quando você coloca Deus no meio e você afronta o Deus de Israel, a história muda. Porque aí ele falou do Deus de Israel. E Deus, cara, Deus, ele não fica sem resposta. Deus não fica sem falar. E o rei da Síria achava que ele podia conquistar. Vai lá no capítulo 19, por favor, versículo 1. Quando o rei ficou sabendo, né, o rei Ezequias, que o exército tinha ali se aproximado, que o rei da Síria tinha falado essas palavras, e ele vai falar de novo depois, que o rei de Israel não era páreo para ele. Olha o que acontece no verso 1, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu-se na casa do Senhor. Isso é um ato de humilhação, cara. Isso é um ato que era feito naquela época, quando você estava numa situação difícil de sair. Você já via que não tinha como mais, cara, é se humilhar, entrar dentro do templo, dentro do local onde eram feitos os cultos ali, e se humilhar perante Deus e pedir Deus ajuda. E Ezequias fez isso, rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco, né?
Geralmente jogava cinza sobre as suas cabeças ali. Entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, ao quais lhes disse: assim dizer que esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados a hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Ou seja, olha o desespero que chegou perante aquele povo. Era dia de angústia, era dia de disciplina, de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, né? As mães aí que já deram à luz, né? Que já teve filhos, sabe, né? A angústia, né? A dor, e aqui diz que não há força. Não havia força. O ânimo daquele povo foi tão jogado para o chão, foi tão, era tão assustador, que eles não tinham mais força, meu irmão. Não tinha mais força. É por isso que nós não podemos deixar nos abater. É por isso que nós não podemos deixar que circunstâncias que venham sobre nós tirem a nossa força, porque aí você não tem força para orar, você não tem força para buscar a Deus, você não tem força para se relacionar com Deus. E a primeira coisa que você vai fazer é abandonar, cara. Você vai abandonar, você vai sair da presença de Deus. E aqui, quando ele manda chamar Isaías, está todo o povo, o rei, começando pelo rei. O rei era o cabeça. O rei era o cabeça, era o líder. Ele foi o primeiro lá que se vestiu, cara, de pano de saco. Deve ter visto o exército na porta da cidade. Falei, pronto, e agora? Estamos perdidos. A gente esquece que a última resposta vem de Deus. Muitas vezes a gente passa por isso. Muitas vezes nós estamos vivendo isso. Mas a última resposta vem do Senhor. E você vai ver isso. A última resposta vem dele. O rei da Síria manda uma carta. Logo em seguida vocês vão ver aí, lá no verso 8 para frente, que ele manda uma carta insultando novamente Ezequias, falando do rei, né? O rei de Israel, né? E Ezequias, ele toma uma atitude de homem de Deus, de homem de fé. Lá no verso 14 aí do capítulo 19, ele fala assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, pegou a carta, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senacaribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão a obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, olha a atitude do líder, né? Primeiramente, ele corre ali para a casa do Senhor, ele rasga as vestes, se humilha, ele dá um sinal de fraqueza. Aí os homens, né, as pessoas que estão junto com ele, os subordinados a ele, o povo, né? Pô, se o rei, cara, já amedrontou, se o rei já está com medo, aí agora estão perdidos, né? Aí novamente lá o rei da Síria manda uma carta afrontando, a carta chega até o rei Josias. E qual que é a atitude dele como um verdadeiro líder, como um verdadeiro homem de Deus? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Então, meus queridos, no momento aí da aflição, busca a Deus. No momento que suas forças estão indo embora, que você já não sabe mais o que fazer, busca a Deus. Ele pega a carta e leva lá na casa do Senhor, e ele abre a carta em cima lá do altar, né? Tipo assim: oh Deus, vou pôr a carta aqui para o senhor ler. Abriu a carta. E ele começa a interceder, a orar pela vida dele, pela vida do povo, por aquela cidade. E ele diz que só Deus, só tu és o Senhor Deus. A palavra diz que lá no versículo 35, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando Deus ele é colocado à frente dos seus problemas?
Quando Deus ele é colocado, quando você já não tem mais força para lutar, e você invoca a presença do Senhor e diz: Deus, eu não consigo mais. Deus, eu não tenho como sair dessa situação. No verso 35 diz que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres, meu irmão. Brincar com Deus, a gente não brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Ezequias, quando ele clamou a Deus, quando ele disse a Deus que não tinha saída, que ele não tinha como mais ser liberto daquilo, a cidade toda cercada. Aí, meu irmão, você colocou Deus, né, no seu problema. Você colocou Deus à frente. Colocou Deus para ser, né, aquele que vai resolver. E Deus resolveu. Não houve luta. O exército de Judá não precisou lutar contra os assírios. Não houve morte nenhuma do lado dos assírios, do lado do povo de Israel. Mas Deus feriu o acampamento. Ou seja, Deus enviou um anjo ali e 185.000 soldados foram mortos, sem precisar tocar em um filho de Deus. É isso que nós precisamos para a nossa vida, cara. A solução para nós é buscar a Deus. E você não vai precisar lutar, você não vai precisar brigar, você não vai precisar fazer nada diferente, porque o Senhor vai lutar as nossas lutas, o Senhor vai lutar as nossas batalhas, e Ele vai dar a vitória, porque quando Ele é colocado à frente, nada pode suportar o Senhor, nada pode vencer o Senhor. E a palavra diz que o rei da Síria volta correndo para a Síria. Ele volta correndo com o restante de soldados que sobraram. Ele volta para a Síria. E o final dele é trágico, porque a palavra diz aí que ele é assassinado. Quando ele chega lá, ele vai cultuar um Deus lá no templo, e os filhos dele matam ele, né? Então olha que destino cruel, né? Aí você fala assim: mas Ezequias, ele era um homem de Deus, Deus cuidou dele, que bênção, né? Ele fez tudo que era correto. Só que se você for ler aí no capítulo 20, você vai ver que Ezequias vai ficar doente. Uma passagem também muito conhecida, ele fica doente. E Deus fala com Isaías, o profeta Isaías, vai lá e fala com Ezequias que ele vai morrer. Ele arrumar as coisas dele, arrumar a casinha dele aí, ou seja, arrumar a sua vida, porque ele vai morrer. E a palavra, se for ler no capítulo 20, Isaías, ele vira para a parede, começa a chorar como uma criança e começa, né, a falar com Deus. E a palavra diz que Isaías, antes de sair lá fora do pátio, Deus fala com Isaías: volta lá e fala com ele, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então Deus não esquece da gente, cara. Deus não esquece. Você vai ver depois aí que o Ezequias, ele vai dar uma pisada na bola com Deus aí. Né? O final dele poderia ter sido o final, fechar com 100% de aprovação, mas ele deu um vacilo no final da história dele, né? Mas Deus estava com ele, e mesmo assim ele é considerado um dos reis que fez o que era correto, o que era direito perante o Senhor. Isso para nós, meu irmão, é um exemplo. Nós temos que fazer o que é correto, o que é direito diante de Deus, principalmente para Deus. Não se deixe levar por situações, não se deixe levar por convites, não se deixe levar por medo. Meu irmão, está com medo, as coisas estão apertando, busca Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Deus é amor, cara. Então se você busca Deus, Ele lança fora o medo. Busca o Senhor em todo tempo. Busca o Senhor, não se entregue, não faça acordos com o inimigo, não dê coisas para o inimigo achando que ele vai resolver o seu problema, porque ele não vai resolver o seu problema. Ele vai criar mais problemas para você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Às vezes, meu irmão, você está ali como Ezequias, cercado. Às vezes você está totalmente, né, numa situação que você não vê saída para ela. Não tem como sair, não tem como fugir. E agora, como é que vai ser comigo? O que vai ser de mim?
né? Ezequias, ele talvez num primeiro momento ele tenha perdido até a fé dele ali, porque ele estava mexendo com um cara que era poderoso, Talvez ele nem imaginasse que Deus fosse fazer aquilo. Ele sabia que Deus tinha sido afrontado, que Deus ia tomar as providências, mas talvez ele nem imaginasse que seria daquele modo, né? O arraial ali do inimigo totalmente destruído. E eu quero falar uma coisa com você, cara. A gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar naquilo que você nem pensa, nem imagina. Ela em Hebreus diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, que você não pode ver. Está numa situação, às vezes eu estou numa situação que eu não vejo saída. Eu vejo saída, mas eu não posso deixar minha fé ser abalada. Eu preciso ter fé e dizer, eu vou sair dessa situação, eu vou conseguir sair fora dessa situação. Você tem que crer nisso, cara. Se você não crê na sua fé, você não vai sair da situação. Porque a fé justamente é isso, é você acreditar naquilo que não se vê, aquilo que não tem convicção, aquilo que nem foi criado, é você acreditar naquilo. Ezequias teve que acreditar em Deus, ele teve que ter fé, falando, Deus vai me livrar, Deus vai livrar o povo, Deus vai livrar. Então que nós tenhamos isso na nossa vida, sabe? Que nós possamos crer, a situação está difícil, tá? Mas Deus vai me tirar dela. Ah, eu não consigo, não, Deus vai me tirar dela. Eu tenho que fazer pensamento positivo, cara. Você tem que pensar para frente, pensar que vai vencer. Nunca tenha pensamento de derrotado. Se você começar a pensar que é um derrotado, você vai ser derrotado. Se você começar a ter pensamento de fraqueza, você vai ser um fraco. Se você começar a pensar que já está tudo perdido, realmente você vai perder tudo. Mas se você virar a chave e começar a pensar ao contrário, que tudo você pode, que a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que fortalece as nossas vidas? É o Senhor. Quem me fortalece? Então eu posso tudo naquilo que me fortalece, sabe? Então que você possa ter isso, que você possa carregar isso dentro de você. Cada um sabe a vida que tem, cada um sabe os problemas que tem, cada um sabe as dificuldades que tem, cada um sabe as perseguições que tem, cada um sabe quem que é o exército, está na porta de casa. Às vezes todo dia, cara, você abre a sua janela da sua porta, está lá o exército inimigo, está lá na porta da sua casa lá. Mas você não pode ter medo. Você tem que falar assim, olha, o meu Deus, Ele vai lutar a minha luta. O meu Deus vai lutar a minha batalha. Meu Deus vai vencer por mim. Então cada um sabe, meu irmão, o que passa, a aflição que passa. Então, sabe, que você tenha essa convicção, tenha fé. Tenha fé, não desista. Não faça barganha com o inimigo, não troque com o inimigo. Principalmente, cara, nem convida o inimigo para entrar na sua casa. Não convida. Muita gente convida o inimigo para entrar em casa. Esse rei, Ezequias, eu falei que ele não fechou com 100%, por quê? Porque ele fez algo assim, ele convidou o inimigo para entrar na casa dele. Depois você vê lá, no finalzinho, o inimigo entrou na casa dele. E depois Jerusalém caiu. Então, meus queridos, fica firme. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos nesta manhã dizer ao Senhor quanto Tu és maravilhoso. Deus, queremos dizer ao Senhor quanto que nós confiamos no Senhor. Por mais que, Deus, exércitos inimigos se acampem diante de nós, por mais que o inimigo seja muito mais numeroso do que nós somos, Deus, por mais que o inimigo venha com muito mais armas contra as nossas vidas, Pai, nós queremos dizer que nós temos o Senhor. É o Senhor que nos libertará, é o Senhor que lutará as nossas lutas, é o Senhor que vai vencer por nós, Pai. Deus, o que eu quero pedir nessa manhã, pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão aqui, é que a minha fé, Deus, ela seja provada, que a minha fé, ela seja avivada,
que a minha fé, Deus, ela seja colocada diante do Senhor, Deus, e mostrando, Deus, que eu não vou desistir. Mostrar, Deus, que eu não vou barganhar com o inimigo. Mostrar, Deus, que eu não vou convidar o inimigo para entrar, Senhor Deus, na minha vida, entrar na minha casa. Pelo contrário, Deus, na minha casa, na minha vida, só há lugar para o Senhor. Só há lugar para Ti, Deus, em minha vida. Eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, que vivem batalhas constantes, vivem lutas, Deus, tremendas, lutas que às vezes vêm de muitos anos, Deus, vêm de muito tempo. O inimigo se acampou diante, Senhor Deus, das suas casas ali, das suas vidas. E às vezes, Deus, como o rei Ezequias, as forças vão se esvaindo, as forças vão acabando. E achamos que já está tudo perdido, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor um milagre, Deus, na vida dos irmãos, na nossa vida. Faz um milagre, Senhor Deus. Faz um milagre, Deus. Faz como o Senhor fez ali. Envia, Senhor Deus, o Teu socorro. Envia, Senhor Deus, a Tua poderosa mão, Deus, para que possa nos livrar, para que esses inimigos, Deus, esses pesadelos que nós temos, Deus, possam ir embora, Senhor Deus, que nós possamos ter uma vida digna diante do Senhor, uma vida de alegria, uma vida de fé, e principalmente dizendo que só o Senhor é Deus da nossa vida. É o que nós te pedimos nesta manhã, Deus. Entregamos a Ti aquilo que nós temos de mais precioso. Ezequias entregou ouro e prata, mas nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque o mais precioso que nós temos é ela. O ouro e a prata não pode nos comprar, Deus. O ouro e a prata não pode, nem o medo pode nos comprar, Deus. Mas o Teu grande amor, sim, o Teu grande amor pode nos comprar. O Teu grande amor já nos comprou, porque o Senhor morreu. O Teu Filho morreu na cruz pelas nossas vidas e foi pago com sangue, foi pago com amor. Deus, eu entrego a vida das pessoas que estão aqui, daqueles que estão em casa diante do Senhor. Apresento cada vida diante de Ti e peço ao Senhor, Deus, que nos dê, Deus, um domingo repleto da Tua presença, um domingo de alegria, um domingo de paz, um domingo de sossego, Deus, um domingo de vitória, Deus, para todos nós, que possamos voltar para as nossas casas, Deus, debaixo da Tua poderosa mão. Aqueles que nos assistem, Deus, que possam também, Deus, ter esse domingo, Deus, cheio da Tua presença. É o que nós pedimos ao Senhor, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor. Nos leva em paz, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Que Deus abençoe.